Redação de textos argumentativos. Modo de organização discursivo argumentativo. Modo de organização discursivo argumentativo. Características. Você já parou para pensar no quanto persuadimos e somos persuadidos todos os dias? Veja o comercial a seguir e tente descobrir de que forma ele tenta persuadir o espectador. Tasty juice, drink it then convert it to pee. Hello? Yes, welcome to McDonald's. Can I help you? Oh, hailing frequencies open, huh? Stewie, I'm not really much of a fast food eater. Yeah? Can you read my mind? Can you tell what I'm thinking right now? I'm thinking shut up and get a salad. I want some McNuggets. We'll get to you, Brent. I want a hamburger? No, a cheeseburger. I want a hot dog. I want a milkshake. You'll get nothing and like it. What do you want, Michael? A McDLT? No, I already told you they don't make those anymore. You know, sometimes it's a regional thing. You could ask. No McDonald's anywhere makes a McDLT anymore. I'd love a Shamrock Shake if they got any of those. It's September, Jonathan. Stewie, can I take this headband off? No, LeVar, you're blind. That's the only way you can see. I'm just saying they have all the ingredients for a McDLT. Just hang on, all right? There's a lot of us. It's a big order. What time do they stop serving breakfast? It's 3 o'clock. Some of them serve breakfast all day. None of them serve breakfast all day. Do they have beer? Tasty juice, drink it then convert it to pee. Você viu que dentro do desenho Family Guy eles mostraram o plywood cutout folk art. Veja de que maneira o anunciante expressa a urgência em seu anúncio. A primeira estratégia que ele utiliza, que é claríssima, é a repetição. Você notou quantas vezes ele repete a frase inicial? Truly painted, not so funny, plywood cutout folk art. Você já reparou que muitos comerciais se utilizam dessa estratégia e repetem a sua mensagem principal? É uma estratégia argumentativa. Em seguida, o personagem se apresenta como familiar para o espectador. Então, ele mostra que é uma pessoa já conhecida da audiência, na qual eles podem confiar. Uma outra estratégia é mostrar variedade e expressar uma certa urgência. Expressa que o consumidor deve consumir, tentando criar necessidades para a venda. Você já reparou de que forma isso acontece em sua vida diária? E o quanto isso acontece em sua vida diária? Portanto, persuasão é uma atividade bastante corriqueira em nossas vidas. Hoje, nós trabalharemos com a estrutura da argumentação. Aprenderemos expressões úteis para produzir cada parte de um texto argumentativo, uma 5-paragraph essay, e conversaremos sobre revisão de textos. Are you ready? Let's go! Estrutura da argumentação. Você já se perguntou o que é necessário para a produção de um texto argumentativo? Observe o exemplo a seguir e tente descobrir. There is nothing resembling justice in Iran's prosecution of Roxana Sabri. The government's accusations against Ms. Sabri, a journalist with dual American-Iranian citizenship, have fluctuated wildly, culminating only last week with charges that she spied for the United States government. Her one-day trial this week was held in secret, and the state officials have not reviewed any evidence against her. Este é um trecho de um editorial do jornal The New York Times. Então, esse tipo de texto, sabidamente, além de mencionar um fato, também traz a expressão de uma opinião. Então, é um texto argumentativo. Como você sabe o que está sendo discutido? Você consegue localizar o que o texto está defendendo? Para quem esse texto foi escrito e qual o contexto no qual esse texto foi escrito? Podemos perceber que a afirmação central da argumentação é que there is nothing resembling justice in Iran's prosecution of Roxana Sabri. O texto foi provavelmente escrito para leitores do meio em questão. Em nosso caso, o jornal The New York Times. Portanto, uma audiência que tende a ser mais simpática à opinião do articulista que às contrárias. Já o contexto é o da tensão nas relações internacionais entre Irã e os Estados Unidos, com seus conflitantes modos de enxergar o mundo. Segundo a teoria de Patrick Chardot, os elementos presentes na argumentação são a afirmação. A afirmação é a ideia que está sendo defendida ou debatida
ou atacada em nossa argumentação. O quadro de problematização é a perspectiva sob a qual o problema é abordado. Você pode discutir a questão da chuva de uma perspectiva do senso comum, da agricultura, da meteorologia, da química, enfim, tem vários quadros de problematização que podem sustentar a sua argumentação. O sujeito 1 é o sujeito que produz a argumentação e o sujeito-alvo é aquele que recebe, aquele que deve, teoricamente, ser influenciado pela argumentação da qual tratamos. What kind of leverage do we have in this matter when prisoners were confined to Guantanamo not on trumped-up charges, but on no charges at all? Is a farce of a trial really that much worse than no trial at all, year after year after year? Our misdeeds do not excuse the misdeeds of others, but as we call for justice abroad, we must simultaneously be advocating for justice here at home. Você conseguiu descobrir o que esses textos têm em comum? Sim, é o quadro de problematização. Eles falam da mesma perspectiva das relações internacionais dos Estados Unidos e eles travam um certo diálogo. Você percebeu que o segundo texto é uma resposta ao primeiro? Sim, também muda o sujeito produtor e os sujeitos que leem. Nós temos aí mais algumas pessoas incluídas na leitura desse segundo texto. Vamos analisá-lo novamente e perceber de que forma esse diálogo é estabelecido. A autora começa dizendo com What kind of leverage do we have in this matter when prisoners were confined to Guantanamo, not on trumped-up charges, but on no charges at all? Ela critica então o julgamento do primeiro argumentador a respeito das acusações feitas quanto a jornalista, né? Então, em Guantánamo, as pessoas eram enviadas sem nenhum tipo de acusação. Ela está sendo acusada de algumas coisas que não estão confirmadas. Ela continua criticando a argumentação do primeiro texto. Is a farce of a trial really that much worse than no trial at all, year after year after year? Então ela diz, será que um julgamento falso é assim pior? Porque em Guantánamo as pessoas não são julgadas há muito tempo, né? Então ela diz, que base de argumentação nós temos para reclamar? Our misdeeds do not excuse the misdeeds of others, but as we call for justice abroad, we must simultaneously be advocating for justice here at home. Então ela diz, parece que é fácil, né, apontar para fora. Então, as nossas más ações não são razão para perdoar as más ações das outras pessoas. Entretanto, a argumentação, veja, tem que ser coerente. Então, enquanto advocamos por justiça fora, nós também devemos advocar por justiça dentro de casa. Então ela urge aí por coesão na argumentação do primeiro texto. Veremos agora um outro texto sobre o mesmo quadro de problematização realizado pelo diretor Michael Moore. Veja então de que maneira o diretor Michael Moore conclui a sua argumentação a respeito do envio de soldados para a guerra no Iraque. Is there any way to... Of course, not a single member of Congress wanted to sacrifice their child for the war in Iraq. And who could blame them? Who would want to give up their child? Would you? Would he? I've always been amazed that the very people forced to live in the worst parts of town, go to the worst schools, and who have it the hardest, are always the first to step up to defend that very system. They serve so that we don't have to. They offer to give up their lives so that we can be free. It is, remarkably, their gift to us. And all they ask for in return is that we never send them into harm's way unless it's absolutely necessary. Will they ever trust us again? He had used weapons. We know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east, west, south, and north. There is a tie between Iraq and what happened on 9/11. The struggle can only end with their complete and permanent destruction. We wage a war to save civilization itself.
We did not seek it, but we will fight it, and we will prevail. George Orwell once wrote that it's not a matter of whether the war is not real or if it is. Victory is not possible. The war is not meant to be won. It is meant to be continuous. A hierarchical society is only possible on the basis of poverty and ignorance. This new version is the past, and no different past can ever have existed. In principle, the war effort is always planned to keep society on the brink of starvation. The war is waged by the ruling group against its own subjects, and its object is not the victory over either Eurasia or East Asia, but to keep the very structure of society intact. There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on you. If fool me, we can't get fooled again. For once, we agreed. Observe que, de uma forma geral, o mesmo quadro de problematização, que é o das relações internacionais entre os Estados Unidos e outros países, aparece, mas a afirmação aponta para outra direção. Vejamos no quadro a seguir as diferenças entre os quadros de problematização e as afirmações dos textos. Vejamos aqui no nosso quadro resumo. O texto 1, o quadro de problematização, são as relações internacionais entre os Estados Unidos e o Irã, tendo como base o julgamento da jornalista americana no Irã, né? Já o texto 2, que é uma resposta a esse primeiro, traz a esse quadro de problematização mais um elemento, que é a questão das relações internacionais entre os Estados Unidos e outros países e as atitudes que eles tomam em Guantánamo. Né? Já o texto 3 traz o seu quadro como guerra, Estados Unidos versus Iraque e o envio dos soldados, de que forma esses soldados são selecionados. Ok? Vamos agora às afirmações. No texto 1, a afirmação é: There is nothing resembling justice in Iran's prosecution of Roxana Sabri. No texto 2, our misdeeds do not excuse the misdeeds of others, but as we call for justice abroad, we must simultaneously be advocating for justice here at home. Ok? E o terceiro texto, it's not fair that USA government sends soldiers out in pointless wars. Você percebe, então, que pequenas mudanças nos elementos produzem textos completamente diferentes. Vejamos de que maneira podemos, então, estruturar os nossos textos. Estrutura do texto argumentativo. Você se lembra de suas aulas de língua portuguesa no ensino médio? Em algum momento de sua vida escolar, você já deve ter produzido um texto argumentativo, um tipo de ensaio, certo? Aquele com 5 parágrafos. É com base nele que teceremos nossos comentários a respeito do texto de hoje. Esse é o chamado 5-paragraph essay. Useful language. Ao expormos nossas ideias, é de grande importância que expressemos certa coerência no que dizemos, ou seja, que nosso texto apresente uma unidade, um caminho suave a ser trilhado. É por isso que trataremos de sequencing. Vamos aprender algumas expressões úteis. Let's go! Introduction. Veja como a esposa introduziu a argumentação neste trecho. Hey, sweetie, ooh, you look so handsome. Hi. What is this? Filet mignon, mashed potatoes, and mixed vegetables? Oh, what did you do wrong? Nothing. Just because I'm making your favorite meal doesn't mean I did anything. Oh, no. No. So look, I just want you to relax and stop being so paranoid. Okay. Okay. So how much is it gonna cost me? I don't want your money, Michael. I just need 3 hours of your time. Você percebeu como ela preparou o terreno para sua demanda? E você já viu isso acontecendo na vida real? E no texto escrito? Como preparamos o leitor para a nossa argumentação? This article aims at discussing about the foreign language teaching to young learners, taking the principles of the social cultural theory
and of the communicative approach related to primary English teaching as theoretical references. Considerations about the importance of language learning in childhood will be made, as well as about the role of grammar, oral language, and mother tongue in the process. Likewise, the importance of teacher education will be briefly approached. Quais desses elementos, quadro de problematização, afirmação, sujeito 1 ou sujeito 2, você encontrou nesse trecho? Aqui, a introdução é feita por meio da apresentação do quadro de problematização e da afirmação a ser defendida, que é estudar o ensino de inglês para crianças. A introdução, então, é onde apresentamos a afirmação e o quadro de problematização, preparando o leitor para o que vem adiante. Vamos tentar localizar esses elementos agora no texto. This article aims at discussing about the foreign language teaching to young learners. Podemos considerar esse trecho como uma parte da afirmação. A seguir, em Principles of the Sociocultural Theory and of the Communicative Approach Related to Primary English Teaching as Theoretical References, podem ser considerados, de certa maneira, como um quadro de problematização. Ou seja, a autora diz qual é a base teórica, qual é o quadro de observação que ela fará a respeito de sua afirmação. Também, no final do parágrafo, nós podemos considerar que ela continua nos apresentando para o que ela vai discutir no texto. Então, considerations about the importance of language learning in childhood will be made. Ok? Então ela vai considerar qual é essa importância. As well as about the role of the grammar, oral language and mother tongue in the process. Ok? Então, mais um pouco de afirmações que ela apresenta para nós. Ok? No final, ela também apresenta um último aspecto, que é the importance of teacher education. Alright? Então, de uma certa maneira, a autora nos preparou para o que segue em seu artigo. Tanto o que ela vai defender, a sua afirmação, quanto de que perspectiva, o seu quadro de problematização. Então, você pode perceber que a autora nos prepara para o que o artigo trata, apresentando o que ela vai tratar, que é a sua afirmação, e sob qual perspectiva, que é o quadro de problematização, ou seja, sob que perspectiva o tema será discutido. Então, não será, por exemplo, discutir o ensino de língua para crianças sob uma perspectiva comportamentalista ou sob uma perspectiva do desenvolvimento cerebral. É de uma perspectiva da teoria sociocultural, da teoria construtivista. Ok? Desta maneira, nosso leitor já está preparado e informado a respeito de nossa argumentação. Mas de que forma, já que nós já apresentamos a respeito do que falaremos, nós podemos sustentar a nossa opinião? Os body paragraphs são onde encontraremos os argumentos, onde listamos as razões para defender nosso ponto de vista. Mas será que é apenas uma forma de fazer isso, de defender nosso ponto de vista? Há muitas formas de argumentar. Há tratados inteiros a esse respeito. Agora, nós comentaremos algumas formas de argumentação, de argumentos, e aprenderemos expressões úteis para realizá-las. Tipos de argumentos. Nós trataremos agora de alguns tipos de argumentos que você pode usar nos seus body paragraphs. Empíricos ou factuais. Quando baseamos nossa argumentação em experiências que nós ou outras pessoas vivemos, ou algo que decorreu delas, estamos realizando um argumento empírico. Vejamos um exemplo. It is believed that swimming after a big meal may harm the digestive process. Este pode ser um argumento factual caso você conheça alguém que comeu bastante, depois nadou e teve muita dor de barriga. Veja, it is believed é como se fosse um conhecimento geral, mas não necessariamente comprovado. Não é? Nós sabemos que até os dados empíricos, eles também estão sujeitos à interpretação. Observe os exemplos a seguir e tente descobrir quais são as expressões que os estão introduzindo. It is known that many countries are going through a severe economic crisis. It is believed that some dinosaurs could run faster than a cheetah.
Evidence shows that machines will be used as domestic workers in the near future. Broadly speaking, the short words are the best and the old words best of all. To a great extent, the level of any civilization is the level of its respect towards nature. Você conseguiu perceber quais foram as expressões que introduziram as frases apresentadas? Vamos dar uma olhada agora. It is known that many countries are going through a severe economic crisis. Veja, a expressão it is known that aponta para um conhecimento comum, para algo que as pessoas partilham. Já no segundo exemplo, it is believed that some dinosaurs could run faster than a cheetah. It is believed, as pessoas acreditam, então também aponta para uma crença partilhada. Já o terceiro exemplo parece apontar para um argumento ainda mais empírico, mais factual. Evidence shows that machines will be used as domestic workers in the near future. É provável que o autor apresente essa evidência depois no decorrer da argumentação. Agora, uma expressão um pouco mais geral para se referir a argumentos empíricos é broadly speaking. Broadly speaking, the short words are the best and the old words best of all. Veja, broadly speaking, falando de uma maneira geral. É um argumento geral que aponta para um conhecimento partilhado, mas também não muito específico. A gente não sabe a que referência, a que experiência ele se refere. E, finalmente, to a great extent, the level of any civilization is the level of its respect towards nature. So, to a great extent, em grande maneira, em grande medida. Veja, também se refere a um conhecimento partilhado que é geral, entretanto não aponta para nenhuma evidência específica. Então, vejamos agora o nosso quadro resumo com Useful Expressions para falarmos sobre argumentos empíricos. Useful language. It is known, it is believed that, evidence shows that, broadly speaking, to a great extent. Causais. Este é um dos tipos de argumento mais eficazes, pois se baseia em um comportamento que frequentemente apresentamos, o de buscar causas para os eventos que se sucedem em nossas vidas. Vejamos agora no exemplo a seguir que palavra que expressa esse tipo de relação. Veja se você consegue encontrá-la. Let's go! Since I don't have money, I won't buy a new car. Veja, since I don't have money, a expressão since mostra o quê? A causa da consequência. I won't buy a new car. Mas será que em outros contextos a gente consegue também descobrir se as frases estão focando na causa ou na consequência? Vamos lá. He didn't study for the test. Consequently, he failed. Veja, aqui nós temos o foco na consequence, que é expresso pela palavra consequently. Vamos a mais um exemplo. Due to the high price of living in big cities, many people are moving to small towns. Em que será que esse argumento está focando? Cause, exactly. Essa cause é expressa pela expressão due to, devido a. Observe mais um exemplo e veja qual foca em consequência e qual foca em causa. A segunda, I think, therefore I am, foca na consequence. Qual é a consequence de pensar? Existir, right? De acordo com Descartes. Confrontação. Neste tipo de argumentação, a palavra-chave é contraste. Como fazemos isso linguisticamente? Como que nós demonstramos essa relação de adversidade? Tente encontrar os pares de contrastes na atividade a seguir. Although she liked him, but I don't like carrots. However, they admit he's competent. She would never go out with him. I love vegetables. They don't like that politician. So, did you find them? Você percebeu que as frases apontam em um sentido e algo acontece como se interrompendo o percurso. Vamos conferir as respostas? Let's go!
Although she liked him, she would never go out with him. Veja, a primeira frase, ela está em relação de adversidade com a segunda. Vamos à próxima. They don't like that politician. However, they admit he's competent. Veja, embora eles não gostem do político, eles admitem a sua competência. É como se nós tivéssemos forças apontando em sentidos contrários. I love vegetables, but I don't like carrots. Veja, apesar de gostar de vegetais, eu não gosto de uma específica, carrots. Ok? Então aqui nós temos algumas relações de contraste. Agora, encontre as expressões que usamos para veicular a ideia de adversidade nestas frases. Although she liked him, she would never go out with him. Qual palavra aqui nos dá a ideia de adversidade? É a palavra although. Vamos ao nosso próximo exemplo. They don't like that politician. However, they admit he's competent. Qual palavra estabelece essa relação de adversidade? É a palavra however. E nosso último exemplo, I love vegetables, but I don't like carrots. Aqui a palavra que estabelece a relação é but. Identidade. Ao contrário, também podemos argumentar mostrando similaridades. Ao invés de mostrarmos contrastes e adversidades, forças contrárias, como mostrávamos até agora, nós também podemos fazer mostrando forças que vão na mesma direção. Observe as seguintes frases. She plays the piano. She plays the guitar. Agora, como que você poderia juntar os dois elementos na mesma frase? Há uma série de formas que podemos fazer isso. Vamos ver uma? She plays the piano as well as the guitar. She plays the piano and also the guitar. She plays the piano just as she plays the guitar. Enquanto que no confronto, parece que os elementos são subtraídos nessa associação, na identidade eles são acrescidos. Agora, nós passaremos a outro tipo de argumentação. Argumento de autoridade. Uma das mais conhecidas formas de argumentação, bastante popular no meio acadêmico, é o argumento de autoridade, que é o que permite que nos utilizemos ou do prestígio ou do trabalho de outra pessoa em nossa argumentação quando trazemos esse elemento para o nosso texto. Veja bem, nós estamos trazendo uma outra pessoa para o nosso texto e é imprescindível que isso seja acreditado. É como se o convidássemos a fazer parte do nosso texto. Veja a famosa frase a seguir. If something can go wrong, it will. Esta é a famosa lei de Murphy, certo? Suponhamos que nós quiséssemos usar essa frase em um trabalho. Como poderíamos fazer para acreditá-la a Murphy? Como poderíamos fazer para usar este argumento? Então, já teve alguma ideia? Nós vamos te dar duas dicas. Vamos tentar adaptar essas expressões à frase que mencionamos anteriormente. Let's go. According to Murphy, as stated by Murphy. Já conseguiu fazer a adaptação? Vamos ver como que elas poderiam ficar. According to Murphy, if something can go wrong, it will. As stated by Murphy, if something can go wrong, it will. Então, como vimos, essas são algumas das expressões que podemos usar para um argumento de autoridade. Não se esqueça de mencionar a sua fonte em todos os momentos. Ok? Passemos agora à última parte da sua 5-paragraph essay, as conclusions. Conclusions. Depois de apresentarmos nossa tese e nossos argumentos, é importante encerrarmos o texto de maneira a arrematar nossa argumentação com o leitor. Uma forma comum de fazer esse encerramento é retomando o que já dissemos e reestabelecendo nossa tese. Lembre-se que geralmente nos recordamos do que está mais fresco em nossa memória. Então, enquanto a introdução garante a continuação da leitura do texto, a sua conclusão pode ser o aftertaste que seu leitor guardará do seu texto. Então, vale a pena não se deixar levar nem pelo cansaço e nem pela pressa e trabalhar bem nessa parte, retomando tudo o que você já fez e encerrando de uma maneira bastante interessante. Writing Strategy. Proofreading your writing.
Imagine você desenvolver uma argumentação interessante, mas frágil no tocante à sua elaboração estrutural. Ou seja, com erros. Qual você acha que é o efeito disso sobre o leitor? Exatamente. Você enfraquece o seu trabalho, além de enfraquecer a sua imagem como competente linguisticamente. Mas como podemos fazer para que nosso texto tenha menos chance de apresentar falhas estruturais? Uma técnica bem útil é o proofreading, ou a revisão. De que maneira você pode executá-la e de que forma você executa em seus textos? Você revisa os textos depois de escrevê-los? Impressionantemente, muitos alunos não os revisam. Então, nós selecionamos algumas ideias. Deixar o texto descansar. Quando revemos o texto, logo após a redação, acabamos não lendo detalhadamente, pois as ideias ainda estão muito frescas em nossa cabeça. Esperar um pouco e realizar uma outra atividade após o final da redação é sempre uma boa ideia. Take your time. Não tenha pressa na revisão. Revise lenta e atenciosamente. Ler em voz alta. Como temos estratégias globais de leitura, às vezes nos acostumamos a pular algumas palavras. Ler o texto em voz alta, além de nos forçar a ir de uma em uma, nos ajuda a checar o ritmo, adequação e compreensibilidade de nosso texto. E também algumas perguntas úteis a serem feitas que podem lhe ajudar. Todas as palavras estão escritas da maneira correta? I love ice cream. I love ice cream. Politicians are very interesting people. Politicians are very interesting people. Todos os verbos concordam com seus sujeitos? George and Tom usually goes to the club on Saturdays. Onde correto seria George and Tom usually go to the club on Saturdays. Alguma palavra foi deixada de fora ou repetida? I the president last week. O que falta aqui? Veja, falta o verbo. I saw the president last week. She's doctor. O que falta aqui é o a. She's a doctor. Todas as frases têm um sujeito? Todos os verbos estão completos em seu sentido? We will not go to the beach because it's raining. We will not go to the beach because it is raining. Veja, a gente tinha esquecido o sujeito aí. Todos os tempos verbais estão sendo usados de maneira coerente. I've been to Paraguay many years ago. Essa utilização do present perfect está correta? Não, não está. Deveria ser simple past. I went to Paraguay many years ago. Estas são algumas das muitas estratégias que você pode usar para proofread your text. Espero que você não deixe nada passar com essas dicas. Então hoje nós tratamos de argumentação, de sua estrutura, vimos alguns tipos comuns de argumentos com linguagem que você pode usar para construí-los e como buscar um texto final sem erro. Espero que agora você já esteja pronto para iniciar suas argumentações com mais segurança. Hello and welcome to our study hints for today. A nossa primeira dica é do site da University of North Carolina, onde você vai encontrar uma série de handouts sobre writing e especificamente relacionada à aula de hoje a respeito de proofreading. Vamos ver como que você faz para encontrar dentro do site principal a parte a qual eu me refiro. Come on! Você clica aqui em o site da University of North Carolina. Então vamos aqui, o Departments. Dentro da University Services, você vai achar o Writing Center. Veja, aqui você já tem uma série de recursos disponíveis. Veja quantos tem online tutor, workshops and events, make an appointment, student resources, about the Writing Center. Você vai clicar aqui no ESL Resources. Ok, ESL Resources e clica aqui em Handouts. Muito bem, dê uma olhada de quantas dicas em writing você pode encontrar aqui. Você tem writing the paper, argument, audience, brainstorming, college writing. Alguns desses tópicos nós já tratamos em nossas aulas, hein? Citation style and sentence level concerns, specific writing assignments and writing for specific fields. Nós temos aqui
uma parte de Editing and Proofreading. E é a este handout que eu me refiro hoje. Veja, um handout com várias explicações e várias ideias, além das que apresentamos hoje, a respeito de Proofreading and Editing. Explica a diferença entre um e outro e algumas estratégias que você pode usar. Então, essa é uma das nossas dicas de estudo de hoje. Ok? Espero que você consiga chegar aqui no site da University of North Carolina. Já o segundo é um site cheio de recursos, não apenas para writing, mas para recursos de aprendizado de inglês em geral. Dê uma olhada aqui, então, no ESL Gold. Veja, é um site bastante simples, ele abre em qualquer computador. Veja, e ele tem partes específicas. Você pode aprender idioms, se preparar para o TOEFL ou TOEIC, trabalhar com pronunciation, business English, vocabulary, grammar, writing, reading, listening e speaking também. Como o nosso foco é em writing, vamos dar uma olhada nos recursos disponíveis nessa área do site. Você clica aqui e é um site bastante leve, ele abre em qualquer computador, mesmo se a sua conexão não for boa. E veja, você tem uma série de resources do ESL Gold Resources com Organizing and Composing, Topics for Writing, Textbook Recommendations, Writing Links, Learning Strategies e até para teachers, de Teaching Writing. Ok? Espero que você possa aproveitar bastante os recursos aqui do ESL Gold, que vale a pena a visita. Ok? So, let's call it a day. That's all for today. Thank you very much and bye-bye.